Eu imaginava esse retorno há mais de 2 décadas, mas nunca imaginei que a porta se fecharia no momento em que me deparei com ela. O ar outonal estava penetrante com o aroma de folhas secas e fumaça de chaminé. Folhas amarelas e âmbares dançavam pela entrada da garagem quando saí do táxi, minha mochila pendurada em um ombro e, na outra mão, uma pequena caixa de souvenirs. Uma dor suave me atingiu o peito. Tudo parecia menor agora: a casa, o quintal, até a rua onde eu costumava andar de bicicleta. Mas o nó no meu estômago se apertou enquanto eu subia o caminho de pedra rachado em direção à porta da frente da minha casa de infância na zona rural da Pensilvânia. Parei por um segundo antes de bater. Por um instante, me vi novamente, talvez com 9 ou 10 anos, parada em silêncio naquele mesmo canto da sala, agarrada ao meu livro enquanto meus pais elogiavam Amber pelo troféu da Feira de Ciências. Eu tinha ficado em segundo lugar. Eles nem perceberam. A porta se abriu com um rangido. Amber ficou parada ali. Ela pareceu surpresa. Sua boca se moveu, formando algo parecido com o meu nome, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Nathalie, disse ela, piscando como se eu fosse um fantasma. Ei, respondi com um sorriso cauteloso. Não pensei que precisasse de um convite. Ela abriu um pouco mais a porta. Você não ligou. Levantei a caixa um pouco. Resolvi trazer minhas próprias boas-vindas. Achei que talvez a mamãe gostasse destas, algumas velas artesanais da base. E para o papai, uma moeda do armário antigo. Amber deu um passo para o lado. Estão na cozinha. A casa cheirava a limpador de limão e algo assando, mas o calor não me atingiu. Ao entrar, avistei minha mãe, Evelyn, em seu lugar de sempre na ilha da cozinha, cortando maçãs. Meu pai estava em pé diante da cafeteira, lendo algo no celular. Eles olharam para cima ao mesmo tempo. A pausa que se seguiu foi mais longa do que o necessário. Oi, eu disse. Os olhares deles se voltaram para o meu uniforme, não o azul claro, apenas meu velho uniforme de combate, o melhor que pude. Eu não tinha nada de especial, apenas lembranças e botas surradas. Você está aqui, disse minha mãe, secamente. Você não disse. Eu queria que fosse uma surpresa. Papai pousou a caneca. Você acabou de sair? Assenti. Mês passado. Ele assentiu brevemente. Você não trouxe muita coisa. Olhei em volta. Cadê o carro? O Thunderbird? Silêncio. Então meu pai respondeu: vendi ano passado. Meu estômago embrulhou. Você vendeu meu carro? Não tinha espaço para tralhas velhas, disse ele. Você não estava usando aquele carro. Minha voz falhou, mas me contive. Estava no meu nome. Estava na garagem da nossa casa, ele respondeu, pragmaticamente. Precisávamos do espaço. Olhei para ele. Queria perguntar se eles usaram o dinheiro para o casamento da Amber ou para um dos cruzeiros, mas mordi a língua. Virei-me para a mãe. Você nem me contou. Ela pegou uma fatia de maçã e deu de ombros. Achamos que não importava. Você tinha ido embora. Desapareceu como uma estranha, como um pacote devolvido ao remetente. Amber pairou perto da escada. Eu também não sabia, murmurou. Olhei em volta novamente, para as fotos na parede, para o espaço vazio onde meu carro costumava ficar, para a cozinha que eu havia imaginado tantas vezes do meu beliche. Achei que haveria abraços, talvez uma faixa, ou pelo menos um café. Papai se aproximou e cruzou os braços. Nathalie, você escolheu seu caminho, vida militar, disciplina, independência. Nós respeitamos isso. Endireitei os ombros. Eu dei 20 anos. Ninguém te pediu, ele retrucou. Você escolheu isso em vez da família. Então talvez você devesse voltar para o quartel, onde é o seu lugar. O ar ficou rarefeito. A sala ficou turva. Eu não esperava um desfile, mas também não esperava o exílio. Abri a boca, queria dizer mãe,
mas a palavra ficou presa na minha garganta como uma farpa. Engoli em seco. Ninguém disse nada. Amber olhou para o chão. Mamãe voltou para suas maçãs. Papai pegou a caneca novamente, como se eu nem estivesse ali. Virei-me em direção à porta, cada passo mais pesado que o anterior. Desci da varanda, com a caixa ainda na mão, e me virei para olhar a casa. As venezianas brancas, os degraus rachados, as janelas pelas quais eu costumava espiar quando era menina, parecia a mesma, mas nunca me pareceu tão estranha. Dei um passo para trás, afastando-me da soleira da porta, olhando para a casa familiar, como se a visse pela primeira vez de fora. Eu costumava ser o orgulho deles, mas talvez apenas quando estava dentro de uma moldura. A cozinha estava silenciosa agora, exceto pelo tilintar ocasional de uma colher contra uma caneca de cerâmica. Eu já havia assistido a jantares em zonas de guerra com mais calor humano do que este. Amber mexia no celular, tentando me mostrar algo sobre Paris, mas as palavras me escapavam como estática. Olhei para a foto atrás dela, torta, empoeirada, quase escondida pela borda de uma prateleira de temperos. Era eu de uniforme na minha primeira cerimônia de juramento. Eu estava de pé, ereto, rígido de nervosismo e determinação. Aquela foto costumava ficar pendurada na sala de estar, eu me lembrava. Agora, estava presa num prego atrás da porta da cozinha, como se alguém não tivesse coragem de jogá-la fora, mas também não quisesse vê-la. Amber me pegou olhando. Ah, disse ela, virando-se. Ainda está lá. É, eu disse. Não esperava encontrar aqui. Ela deu um sorriso fraco e tomou um gole do copo. Você parece tão jovem. Eu tinha 19 anos. Aquele dia pareceu mais importante do que qualquer coisa. A mãe colocou uma torta no balcão e tirou as luvas de forno. O filho do seu primo Henry acabou de entrar para o Goldman Sachs, disse ela, como se fosse uma continuação natural da conversa. O pai riu baixinho. Garoto esperto, sabe onde está o futuro. Tentei ignorar a dor. Todos nós seguimos caminhos diferentes. Ele me lançou um olhar que dizia que eu tinha tomado o caminho errado. Amber deslizou novamente e se aproximou para mostrar a tela. Aqui está a Costa Amalfitana. Alugamos um iate por um dia. A foto era deslumbrante, água azul cristalina, o namorado sorrindo, os dois segurando coquetéis. Consegui sorrir. Parece lindo. Era, embora Veneza estivesse superlotada. Você não acreditaria nos preços. É, eu disse. A Europa ficou cara. A sala se mexeu novamente. Eu me senti como um fantasma assombrando minhas próprias memórias. Sabe, disse papai, recostando-se, se você tivesse entrado para a área financeira como eu planejei, poderia ter viajado assim também. Ou até melhor. Olhei para ele. Você planejou? Quer dizer, nós tínhamos esperanças, disse ele com um aceno. Todos aqueles prêmios de matemática, seu cérebro analítico. Você já poderia ser vice-presidente. Talvez na Chase. Em vez disso, administrei uma zona de crise em Cabul, disse eu suavemente. Evelyn limpou o balcão, de costas para mim. Você sempre escolheu o caminho mais difícil, Nathalie. Abri a boca para falar, mas fechei-a novamente. Não adiantava. Amber tentou aliviar a tensão. Mãe, lembra quando a Nathalie mandou dinheiro para o concerto do telhado? Mamãe assentiu vagamente, mas não se virou. E daquela vez que ela pagou as contas quando eu estava desempregado, acrescentou Amber. Silêncio. Eu senti a garganta arder. Está tudo bem, eu disse. Eu não esperava uma medalha. Evelyn finalmente se virou, com os olhos cansados. Você sempre faz parecer que falhamos com você, mas escolheu caminhos que não podíamos seguir e depois nos culpou por termos ficado para trás. Sua voz não era áspera, mas cortava mais fundo porque era cansada, como se toda a minha vida tivesse sido um incômodo para ela. Eu nunca te culpei, eu disse. Eu só queria que você me visse. Você está bem aqui, murmurou Harold. E tudo o que você trouxe foi chuva.
Eu não sabia se ele se referia ao tempo ou à minha presença. Talvez aos dois. Levantei-me. O peso de tudo me pressionava, mais pesado do que o equipamento que eu costumava carregar. Ninguém tentou me impedir. Lá fora, o vento tinha aumentado. Folhas de outono deslizavam pela calçada e as primeiras gotas de chuva batiam nos meus ombros. Não corri. Acolhi o frio, a ferroada. Isso me acalmava mais do que qualquer coisa dentro daquela casa. Peguei meu celular. Meus dedos pairaram, depois se moveram rapidamente pelo sistema familiar, recursos militares, assistência a veteranos, abrigo de emergência. Finalmente, encontrei um alojamento temporário para ex-militares a cerca de 45 minutos de distância. Respirei fundo e cliquei em como chegar. O céu se abriu. A chuva caía torrencialmente, como se os próprios céus tivessem parado de fingir. Afastei-me, com a tela ainda brilhando na palma da minha mão, e nunca mais olhei para trás. Talvez eu devesse ter percebido desde o início que lar não é o lugar com um teto sobre a cabeça. É o lugar que não fecha a porta quando tudo o que você carrega é a verdade. As luzes fluorescentes acima do balcão da recepção tremulavam, lançando um brilho estéril sobre o piso de linóleo rachado. O alojamento do exército não era nenhum Ritz-Carlton, mas era quente, silencioso e mais acolhedor do que a casa dos meus pais. Assinei a folha de check-in com a mão ainda dura por causa da chuva fria lá fora, meu nome quase ilegível na cópia carbono. O recepcionista, um jovem cabo com olhos cansados, me deu um pequeno aceno de cabeça e deslizou um cartão-chave de plástico sobre o balcão. Quarto 207, Sargento Mor. O refeitório fica no final do corredor. O jantar é até às 21 horas. Agradeci com um sorriso que não chegou aos meus olhos. Só sargento, disse eu, corrigindo automaticamente. A palavra major ainda pairava como um fantasma no meu ombro. Minhas botas batiam no carpete gasto do corredor enquanto eu caminhava para o meu quarto. Lá dentro, o ar cheirava levemente a desinfetante e algo metálico, como o aquecimento de um radiador velho. Deixei minha mochila ao lado da cama e pendurei cuidadosamente o paletó do uniforme no encosto de uma cadeira de madeira. Era o mesmo que eu usará quando recebi minha última homenagem, uma fileira de fitas costuradas acima do coração, agora desbotadas pelo tempo e pela memória. Olhei para ele por um longo momento. Então me virei, incapaz de decidir se era orgulho ou tristeza que me apertava a garganta. Mais tarde, o refeitório fervilhava com uma conversa suave. Bandejas tilintavam, garfos raspavam e, em algum lugar nos fundos, um rádio tocava uma velha canção country. Eu estava beliscando uma bandeja de bolo de carne com purê de batatas instantâneo quando ouvi uma voz que não ouvia há anos. Ora, que se dane, se não é Natalie Pierce. Virei-me lentamente, com a colher a meio caminho da boca. Lá estava ele, Marcus Bell, o mesmo sorriso arrogante, embora o cabelo tivesse rareado e a postura tivesse se enrijecido. Usava um uniforme bem passado e um ar confiante que sugeria que não havia envelhecido um dia sequer desde Kandahar. Marcus, eu disse, e, apesar de tudo, sorri. Você ainda está vivo? É o que o Departamento de Assuntos de Veteranos vive me dizendo, ele disse com uma risada, sentando-se na cadeira à minha frente sem perguntar. Ouvi dizer que você voltou para a cidade. Você deve ter ouvido errado, murmurei. Estou só de passagem. Seu olhar se estreitou ligeiramente. A família não está muito feliz em ter você em casa. Não respondi. Meu silêncio disse o suficiente. Ele se recostou, cruzando os braços. Sabe, o presidente está preparando uma grande cerimônia de reconhecimento. Algo nacional, com grandes honrarias. Corre o boato de que um dos nossos pode ser nomeado. Engoli o nó que se formou na minha garganta. Tenho certeza de que alguém merece. Você já pensou, disse ele lentamente, que talvez seja você? Olhei para ele, com a expressão cautelosa. Isso é um tiro no escuro. Acho que não, respondeu ele. Você sempre foi o cara. Você manteve nossa unidade unida quando tudo mais estava desmoronando.
Você liderou sem precisar de listras. Balancei a cabeça, rindo amargamente. Aparentemente, isso não conta muito na minha cidade natal. Seus olhos se suavizaram. Sempre pensei que você seria o primeiro de nós a ganhar uma estrela. Sinceramente, ainda acho que estou certo. Aquilo me atingiu com mais força do que eu esperava. Olhei para minha bandeja, sem apetite. Havia algo em sua voz, convicção, talvez, ou a dor do reconhecimento que eu não sabia que desejava. Ficamos em silêncio por mais um tempo, e então me desculpei e fui embora. De volta ao meu quarto, as sombras se alongavam, e o velho radiador chiava como se tentasse sussurrar segredos. Joguei meu casaco sobre a cama e peguei meu celular para silenciar uma notificação de mensagem piscando na tela. Mas não era uma mensagem de texto. Era um e-mail criptografado de um endereço do Pentágono que eu não via há mais de um ano. Assunto: convite. Cerimônia de reconhecimento nacional. Classificação: ultra-secreto. Acesso restrito. Prioridade: resposta imediata necessária. Minhas mãos tremiam ao clicar para abri-lo. O convite era curto, clínico, mas inconfundível em seu significado. Uma única linha se destacou, gravada em minha visão como uma marca: você foi selecionado para reconhecimento nacional. Código de autorização: Magem Theta Blue. Confidencial até ser anunciado. Recostei-me na cadeira, com o celular ainda brilhando na mão. Então era real. Assim como a guerra que eu acabará de começar com o meu passado. A luz da manhã entrava pelas estreitas frestas da janela do alojamento militar, cortando o quarto em finos raios dourados e sombrios. Sentei-me na beira da cama pequena, com o e-mail aberto no celular, os dedos congelados acima da tela. As palavras estavam gravadas na minha memória horas atrás: comenda presidencial, classificação indicativa, transmissão nacional ao vivo. Eu não sabia se soava surreal ou estupidamente irônico. Coloquei o telefone no gancho e me encostei na janela, observando um esquilo atravessar o estacionamento em disparada. Logo abaixo daquele silêncio, havia uma tensão, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração e esperando que algo se quebrasse. Talvez esse algo fosse eu. Uma vibração suave zumbiu na minha mão. Marcos. Respondi. Você viu, hein? Disse ele sem rodeios. Vi sim. Você vai? Hesitei. Será que importa se eu vir? Ele expirou. Você é o único que eles estão citando. Sabe disso, né? Eu imaginei. Você vai aparecer na CNN. Eles já estão dando dicas do segmento. Não respondi. Minha mente estava em outro lugar, de volta àquela garagem empoeirada, com as mãos cobertas de óleo, enquanto eu reconstruía o motor do Thunderbird com meu pai, muito antes de seu orgulho se transformar em decepção. Lembrei-me de como eu sorria ao dirigi-lo de volta da minha primeira base, como parecia um pedaço de liberdade que eu havia conquistado nos meus próprios termos. Mas agora se fora, vendido, como se eu nunca mais fosse voltar. Em outro lugar, a poucos quilômetros da cidade, minha família estava reunida na sala de estar, tomando café em canecas combinando que traziam a frase "a melhor família do mundo". A TV de tela plana lançava um brilho suave sobre as paredes em tons neutros, e Evelyn estava sentada com ar afetado, pernas cruzadas, um guardanapo dobrado no colo, apesar da ausência de comida. Amber estava recostada no sofá, mexendo no celular. Harold passou o controle remoto pelos canais até pausar na CNN. Na próxima segunda-feira, dizia a âncora, uma transmissão nacional homenageará figuras-chave da estratégia militar moderna. O próprio presidente participará da cerimônia, que deverá ser um dos momentos mais assistidos da história recente da defesa. Evelyn se animou. Não é o mesmo dia da gala no clube de campo? Amber deu de ombros. Provavelmente só uns generais velhos. Chato. Harold riu, seco e ríspido. Mais propaganda. Medalhas e uniformes enfeitados para distrair o orçamento. Nenhum deles perguntou quem poderia ser homenageado. Nenhum deles se perguntou se alguém que conheciam, alguém da sua linhagem, poderia estar sob os holofotes.
De volta ao quartel, calcei minhas botas gastas e saí. O ar estava fresco, outonal, cortante e limpo. Um grupo de soldados realizava exercícios matinais no pátio de treinamento do outro lado da cerca. Seus movimentos eram nítidos, precisos, um ritmo de disciplina que eu conhecia melhor do que meu próprio batimento cardíaco. Pela primeira vez em dias, me permiti sorrir. Não um sorriso, nem mesmo alívio, apenas algo silencioso, uma lembrança muscular de quem eu sempre fui por baixo da dor. Ainda não, sussurrei para o vento. Ainda não é hora de contar a eles. Quando voltei para o meu quarto, uma nova notificação surgiu na minha tela, mais uma atualização do Pentágono. Assunto: confirmação final. Discurso presidencial ao vivo. O presidente concederá pessoalmente a condecoração e lerá seu nome completo, patente e contribuição em voz alta na televisão nacional. Reli a frase várias vezes, não porque não acreditasse, mas porque acreditava. Eu não era mais a garota da foto empoeirada ou a mulher apagada dos álbuns de família. Eu estava prestes a me tornar alguém que eles não poderiam mais ignorar, nem mesmo se tentassem. Eles não me convidaram para o jantar de domingo, mas o presidente me convidou para a Casa Branca. Fiquei em pé diante do espelho, o uniforme de gala impecável contra a pele. As 4 estrelas nos meus ombros pesavam mais do que qualquer equipamento de batalha que eu já usara. As medalhas, recém-polidas, refletiam a luz tênue que entrava pela janela. Ajustei a gola uma última vez, meus dedos roçando a fita poída costurada sobre meu coração, aquele que havia sobrevivido ao Afeganistão, ao Iraque e aos incontáveis silêncios de voltar para casa sem ninguém. Você parece. A voz de Marcos sumiu quando ele entrou na sala. Droga, Nathalie, esse uniforme foi feito para você. Dei um sorriso fraco. Levei 20 anos e cada centímetro de dúvida para me acostumar com ele. Lá fora, equipes montavam barreiras temporárias e tendas para a imprensa. Bandeiras tremulavam no gramado e um pódio havia sido montado sob o selo do Departamento de Defesa. Parecia surreal. Eu havia caminhado sob fogo de morteiro. Segurei camaradas moribundos. Rastejei pela lama tão espessa que parecia as próprias mãos da morte. E, no entanto, estar ali, me preparando para ser reconhecido ao vivo na televisão nacional, fazia minhas mãos tremerem como um combate jamais fizera. Marcos me entregou um programa. Seu nome está no topo da lista. Primeiro a ser chamado. O próprio presidente fará isso. Minha garganta se apertou. Encarei o papel como se fosse um documento confidencial dos meus primeiros dias, perigoso, sensível, irreversível. Todos vão ouvir amanhã, acrescentou. O país inteiro. Assenti, mas não disse nada. Minha mente se voltou para uma cozinha diferente, um domingo diferente, um domingo onde minha mãe provavelmente estaria assando um frango assado, cantarolando baixinho. Meu pai poderia estar resolvendo contas ou lendo o jornal. Amber, a Amber perfeita, rolando a tela do celular sem parar. O telefone que ela segurava naquele momento talvez já estivesse vibrando com a verdade. Do outro lado da cidade, imaginei aquela mesma cena, Evelyn colocando o frango de pele dourada no forno, Harold reclamando do aumento dos preços dos alimentos, Amber esticada no sofá, rolando a tela. Seus olhos se estreitaram. Ela fez uma pausa. Uma única manchete chamou sua atenção: cerimônia de amanhã em homenagem aos heróis anônimos da Defesa Nacional. E logo abaixo, a manchete em alta, #Nathalie Green. Eu, murmurou ela, com os olhos ainda grudados na tela. Kai Tenai Keilaon. Evelyn não ergueu os olhos. Do que você está resmungando? Amber franziu a testa, virando o telefone para si. Mas o momento passou. O noticiário mudou. Sua atenção se desviou para outro lugar. Enquanto isso, no pátio do Pentágono, eu caminhava lentamente sob as árvores de outono. Folhas de bronze rodopiavam em volta das minhas botas. Lembrei-me das vezes em que caminhei com passos semelhantes, em direção a briefings, em direção a despedidas, em direção a helicópteros que nunca retornavam os mesmos. Um homem alto, a paisana, aproximou-se de mim, o secretário de defesa.
Estendeu a mão com uma reverência que me surpreendeu. Amanhã, Major-General Green, a nação saberá o seu nome, e teremos com você uma dívida que jamais poderemos pagar. Obrigado, senhor, eu disse baixinho. Mas não fiz isso para ser conhecido. Não, ele concordou. Mas é exatamente por isso que você deve ser. Mais tarde, Marcos e eu nos sentamos em um banco perto do perímetro. Sua voz estava mais suave agora, pessoal. Tem certeza de que não quer convidá-los? Podemos abrir espaço. Não olhei para ele, apenas observei uma jovem soldado rasa passeando com seu pastor alemão perto do quartel. O cachorro parou, cheirou o ar e olhou para o dono, como se sentisse que algo importante havia mudado. Eles tiveram que me perguntar onde eu estava todos os dias, durante 20 anos, eu disse. Eles nunca perguntaram. Marcos expirou pelo nariz e assentiu. Além disso, acrescentei, levantando-me para sair, eles já fizeram a escolha deles. Naquela noite, arrumei minhas coisas com cuidado. O convite, gravado com o selo presidencial, permanecia fechado sobre a minha mesa. O amanhã chegaria. O mundo inteiro estaria assistindo. Mas, por esta noite, deixei o silêncio ser meu hóspede. E enquanto eu me deitava, em algum lugar da casa que não parecia mais ser minha, uma televisão piscou. Amanhã, às 10 horas, ao vivo de Washington, D.C., o presidente homenageará os defensores mais destacados da nossa nação. Fiquem ligados. Quando o presidente leu meu nome ao vivo na televisão nacional, toda a nação aplaudiu. Minha família, por outro lado, ficou em silêncio. O salão cerimonial estava imerso em branco e dourado, uniformes militares impecáveis enfeitavam as primeiras fileiras e o selo presidencial brilhava atrás do pódio. Fiquei na beirada, escondido fora do enquadramento, enquanto a transmissão da CNN passava pelas televisões de todos os estados, incluindo a da sala de estar dos meus pais. A voz de Amber ecoou na minha cabeça como um fantasma. Você nunca será reconhecido. O telefone que ela segurava naquele momento talvez já estivesse vibrando com a verdade. Do outro lado da cidade, imaginei aquela mesma cena, Evelyn colocando o frango de pele dourada no forno, Harold reclamando do aumento dos preços dos alimentos, Amber esticada no sofá, rolando a tela. Seus olhos se estreitaram. Ela fez uma pausa. Uma única manchete chamou sua atenção. Cerimônia de amanhã em homenagem aos heróis anônimos da Defesa Nacional. E logo abaixo, a manchete em alta, #NatalieGreen. Murmurou ela, com os olhos ainda grudados na tela. Kai Tenai Keilaon. Evelyn não ergueu os olhos. Do que você está resmungando? Amber franziu a testa, virando o telefone para si. Mas o momento passou. O noticiário mudou. Sua atenção se desviou para outro lugar. Enquanto isso, no pátio do Pentágono, eu caminhava lentamente sob as árvores de outono. Folhas de bronze rodopiavam em volta das minhas botas. Lembrei-me das vezes em que caminhei com passos semelhantes, em direção a briefings, em direção a despedidas, em direção a helicópteros que nunca retornavam os mesmos. Um homem alto, a paisana, aproximou-se de mim, o secretário de Defesa. Estendeu a mão com uma reverência que me surpreendeu. Amanhã, Major-General Green, a nação saberá o seu nome, e teremos com você uma dívida que jamais poderemos pagar. Obrigado, senhor, eu disse baixinho. Mas não fiz isso para ser conhecido. Não, ele concordou. Mas é exatamente por isso que você deve ser. Mais tarde, Marcos e eu nos sentamos em um banco perto do perímetro. Sua voz estava mais suave agora, pessoal. Tem certeza de que não quer convidá-los? Podemos abrir espaço. Não olhei para ele, apenas observei uma jovem soldado rasa passeando com seu pastor alemão perto do quartel. O cachorro parou, cheirou o ar e olhou para o dono, como se sentisse que algo importante havia mudado. Eles tiveram que me perguntar onde eu estava todos os dias, durante 20 anos, eu disse. Eles nunca perguntaram. Marcos expirou pelo nariz e assentiu. Além disso, acrescentei, levantando-me para sair, eles já fizeram a escolha deles. Naquela noite, arrumei minhas coisas com cuidado.
O convite, gravado com o selo presidencial, permanecia fechado sobre a minha mesa. O amanhã chegaria. O mundo inteiro estaria assistindo. Mas, por esta noite, deixei o silêncio ser meu hóspede. E enquanto eu me deitava, em algum lugar da casa que não parecia mais, quando eu vivia em silêncio, ninguém se dava ao trabalho de me avisar. Agora que o noticiário diz meu nome, de repente todo mundo se lembra de mim. O tom de alerta no meu celular não parava desde que voltei ao hotel militar naquela noite. As notificações se acumulavam como neve em uma tempestade, mensagens de texto não lidas, mensagens de voz, postagens marcadas, e-mails de endereços que eu não via há mais de uma década. Meu nome estava em todos os lugares, estampado em notícias, hashtags e até páginas de memes. Uma mensagem de um antigo colega de classe: "Não sabia que você era aqui, Nathalie Green. Parabéns." Um ex-sargento de quem mal me lembrava escreveu: "Sempre soube que a senhora chegaria longe." E de alguém que eu não reconhecia: "Você me dá esperança. Obrigada pelo seu serviço." Sentei-me na beira da cama, o paletó do uniforme agora dobrado cuidadosamente ao meu lado, ainda carregando o calor daquele momento, dos aplausos, do respeito, do olhar de um presidente que conhecia o meu valor. E, no entanto, nada disso atingiu plenamente a parte de mim que ainda se lembrava dos aniversários perdidos, das ligações não atendidas, do silêncio de casa. O silêncio se foi. Amber ligou. Fiquei olhando para a tela enquanto o nome dela piscava 2 vezes. Deixei tocar. Eu não conseguia ouvir a voz dela, ainda não. Não sei me lembrar do cartão de aniversário que eu havia enviado a ela 5 anos antes, aquele com uma foto nossa quando crianças. Nenhuma resposta veio. Então Evelyn deixou uma mensagem de voz. Sua voz tremia, não de tristeza, mas do peso da compreensão. "Nathalie, nós estávamos errados. Eu estava errada. Nem sei por onde começar. Mas se você decidir ligar, por favor, saiba que sua mãe está orgulhosa de você." Mais um burburinho. Um e-mail, desta vez, do Harold. Assunto: "Deixe-me explicar. Nathalie, não sei como as coisas chegaram a esse ponto. Não achei que chegaria a esse ponto. Achei que estava protegendo a família, mas talvez estivesse me protegendo da verdade. Gostaria de te ver. Por favor, dê ao seu velho a chance de te olhar nos olhos." Marcos bateu de leve na minha porta aberta. "Estão todos saindo do esconderijo, hein?" Não levantei os olhos, apenas assenti. Ele sentou-se à minha frente. "Você vai atender?" "Não sei", eu disse. Eles escolheram o silêncio deles. Eu escolho o meu agora. Ele se inclinou para a frente. "Isso é justo. Mas se você não lhes der uma chance, talvez nunca ouça a verdade completa." Encontrei seu olhar, firme. "Não estou pronta. E desta vez, ninguém pode me pressionar." Mais tarde naquela tarde, a CNN entrou em contato com a mesma repórter que havia narrado a cobertura da cerimônia. "Gostaríamos de fazer um segmento mais aprofundado", disse ela por telefone. "Sua carreira, seu legado e os anos em que você foi ignorada. Há algo cativante na mulher que liderou com brilhantismo, mas voltou para casa com indiferença." Fiz uma pausa. "Deixe-me pensar." Clique. A linha caiu, mas os ecos não desapareceram. Pouco antes da meia-noite, meu telefone vibrou mais uma vez. Desta vez, não era um repórter nem um estranho. Era Amber novamente. A mensagem era simples: "Estou indo para a base. Preciso olhar nos seus olhos." Amber não trouxe flores. Ela trouxe o olhar de alguém que se vê, e a mim, claramente pela primeira vez. A chuva batia suavemente na janela do café tranquilo do lado de fora da base. O lugar cheirava levemente a canela e café expresso queimado, e as mesas estavam meio vazias, exceto aquela em que eu estava sentado. Eu havia escolhido o canto, encostado na parede, de frente para a porta. Velhos hábitos custam a morrer. Quando Amber entrou, ela não era nada parecida com a versão brilhante de si mesma que eu lembrava do Instagram e dos jantares de feriado.
Sem maquiagem, jeans simples, uma jaqueta um tamanho maior que o seu. E sua expressão não era de desculpas, não exatamente. Era despojada. Ela me viu imediatamente. Não acenei. Não sorri. Apenas observei. Ela se sentou na cadeira à minha frente e respirou fundo. Não vim para dar desculpas, disse ela. Ótimo. Amber cruzou as mãos à frente do corpo, como uma aluna antes de uma aula. Eu estava errada. Nós estávamos errados. Mas você também nunca disse nada. Levantei uma sobrancelha. Já fiz isso, muitas vezes. Vocês simplesmente não me ouviram. Nenhum de vocês achou que eu valia a pena ser ouvida. Seus lábios tremeram levemente, mas ela sustentou meu olhar. É verdade. Nós, te tratamos como uma sombra, como alguém que escolheu uma vida que não conseguíamos entender. Então, paramos de tentar. Lá fora, um carro passou, com os pneus cortando a rua molhada. O silêncio dentro do café se prolongou, mas não era constrangedor. Era necessário. Amber continuou, em voz baixa. Eu sempre achei que era eu quem tinha mais dificuldade. Estranhamente, a criança de ouro, aquela que tinha que manter a família unida, ser perfeita. Eles me mimavam, sim, mas também esperavam tudo. E eu me deixei levar. Pensei que se eu continuasse fingindo que você não importava, talvez eles nunca percebessem o quanto você importava. Recostei-me, deixando que suas palavras se acalmassem. Você não precisava fingir, disse baixinho. Eles já tinham decidido que eu não precisava. Amber desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Eu não vim pedir que você me perdoasse, sussurrou. Eu sei que não mereço isso. Eu só precisava que você me ouvisse dizer isso. Eu precisava que você soubesse. Eu te vejo agora. Eu finalmente te vejo. Sua voz falhou na última sílaba, e ela piscou rapidamente, enxugando o rosto com as costas da mão. Ela não soluçou. Ela não desabou. Ela apenas ficou ali, exposta, humana. Enfiei a mão no bolso do casaco, tirei uma foto gasta e a deslizei sobre a mesa. Éramos nós, duas meninas, descalças na grama, uma sem um dente da frente, a outra segurando uma espada de plástico como um troféu. Amber olhou fixamente para ele. Sua mão pairou sobre ele, mas não o tocou. Levantei-me. Não me despedi. Não prometi mais nada. Algumas rachaduras levam anos para se consertar, mas pelo menos agora a luz estava entrando. Às vezes, aqueles que sangram mais não são aqueles que são baleados, mas aqueles que são mortos silenciosamente pelo silêncio. O sol da manhã brilhava no asfalto, cortante e implacável. Eu tinha acabado de terminar os treinos, o suor ainda grudava na minha nuca, minha respiração ainda se estabilizava por causa das flexões que Marcos insistira em acrescentar. Ele sorriu quando eu gemi. Eu não sorri de volta. Dentro da tenda de operações, o General Cooper me entregou um envelope lacrado com o brasão do Departamento de Defesa bem apertado na aba. Ele não disse nada a princípio, apenas esperou enquanto eu o rasgava e examinava as palavras. Você vai discursar na Cúpula Estratégica de Defesa Nacional, disse ele simplesmente. Você foi nomeada palestrante principal, a primeira mulher em 10 anos. Não respondi de imediato. Parecia algo distante, outro mundo, outra Nathalie. Você mereceu, acrescentou ele, agora mais baixo. Marcos entrou com uma prancheta, olhou para mim e depois para Cooper. Ela também tem visitas, disse-lhe baixinho. Visitas persistentes. Não precisei perguntar quem. Eu já sabia. Vesti uma camisa limpa e atravessei a base em direção aos portões. À distância, pude ver uma figura parada, rígida, além da barreira, com as mãos nos bolsos e a cabeça erguida. Embora sua postura o traísse, ele se preparava para algo, provavelmente rejeição. Harold Green não envelhecera bem. Seu cabelo havia recuado ainda mais e as linhas ao redor da boca se aprofundaram, talvez por preocupação, talvez por culpa, ou ambos.
Ele não se encolheu quando me aproximei, mas também não sorriu. Ficamos parados como soldados esperando ordens que nunca viriam. Tive que mexer os pauzinhos para chegar aqui, disse ele. Normalmente não deixam civis passarem. Assenti, sem me comprometer. Queria te ver pessoalmente. Cruzei os braços. Você está me vendo. Ele se mexeu, desconfortável. Você fez mais do que qualquer um de nós imaginou, mais do que eu jamais lhe dei crédito. Mesmo assim, não disse nada. Achei que estava fazendo a coisa certa, mantendo você com os pés no chão, mantendo você perto do caminho da família. Sua voz falhou. Mas eu estava errado. Percebo isso agora. Você fez algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Uma brisa soprava pelos postes, agitando a bandeira da base bem acima de nós. Harold olhou para os pés e depois para mim. É tarde demais? Se eu quisesse tentar de novo, recomeçar. Exalei lentamente, deliberadamente. Não é que você esteja atrasada, eu disse. É que não vou mais começar daquele lugar. Construí uma vida diferente, uma vida sem implorar para que alguém acredite em mim. Ele piscou uma vez. Vi sua garganta se mover enquanto ele engolia em seco. O mesmo homem que um dia me disse que emoções eram para os fracos agora estava diante de mim, desarmado e inseguro. Eu só queria te dizer que estou orgulhoso, ele murmurou, mesmo que eu não tenha agido assim. Assenti com a cabeça, um pequeno gesto, sem raiva, sem perdão, apenas o limite silencioso que eu havia lutado durante anos para construir. Então me virei e fui embora. Atrás de mim, ouvi seus passos hesitarem e depois recuarem lentamente. O sol ainda estava forte, mas caminhei em sua direção com os olhos abertos. Costumavam apagar meu nome da mesa de jantar. Hoje, subo num palco e digo claramente: meu nome é Natalie Green. A sala era imensa, fileiras e mais fileiras de uniformes, medalhas e olhares que já tinham visto demais para se impressionarem facilmente. Uma banda militar acabará de tocar uma versão suave de America the Beautiful, e a voz do mestre de cerimônias ecoava pelo salão. Nossa próxima oradora dispensa preâmbulos. Vocês já viram a história dela se desenrolar, mas deixem que ela mesma a conte. Por favor, deem as boas-vindas à Major-General Natalie Green. As luzes eram fortes. Câmeras monitoravam cada passo enquanto eu subia ao pódio. Meu nome brilhava na tela atrás de mim, Major-General Natalie Green. Não nascida para um legado, mas construída com um propósito. Fiz uma pausa e examinei a sala, não apenas pelo drama, mas para sentir o peso daquele momento, a distância de onde eu havia começado. Certa vez, aos 16 anos, escrevi um ensaio chamado Porque a Honra Importa Mais que a Glória. Não ganhei a bolsa. Disseram-me que era muito idealista. Mas ficou comigo porque em cada decisão que tomei, desde o primeiro juramento que fiz num acampamento varrido pela areia até os momentos em que duvidei do meu próprio valor, agarrei-me a uma coisa: honra não é algo que se herda. É algo que se forja. O silêncio no salão era denso e respeitoso. Entrei para o exército não para provar que alguém estava errado, mas porque sabia que não podia viver fingindo ser menos do que deveria ser. Não nasci seguindo a tradição. Não fui criado em um lar que falava a minha língua, a língua do dever, do sacrifício, da convicção. Minha família me disse que eu era difícil, que eu dificultava as coisas. Talvez eu tenha feito isso, mas a verdade também. E eu escolhi a verdade. Em algum lugar na segunda fileira, vi o General Cooper inclinar a cabeça levemente. Marcos estava sentado o sol da manhã brilhava no asfalto, cortante e implacável. Eu tinha acabado de terminar os treinos, o suor ainda grudava na minha nuca, minha respiração ainda se estabilizava por causa das flexões que Marcos insistira em acrescentar. Ele sorriu quando eu gemi. Eu não sorri de volta. Dentro da tenda de operações, o General Cooper me entregou um envelope lacrado com o brasão do Departamento de Defesa bem apertado na aba. Ele não disse nada a princípio, apenas esperou enquanto eu o rasgava e examinava as palavras. Você vai discursar na Cúpula Estratégica de Defesa Nacional, disse ele simplesmente.
Você foi nomeada palestrante principal, a primeira mulher em 10 anos. Não respondi de imediato. Parecia algo distante, outro mundo, outra Nathalie. Você mereceu, acrescentou ele, agora mais baixo. Marcos entrou com uma prancheta, olhou para mim e depois para Cooper. Ela também tem visitas, disse ele baixinho. Visitas persistentes. Não precisei perguntar quem. Eu já sabia. Vesti uma camisa limpa e atravessei a base em direção aos portões. À distância, pude ver uma figura parada, rígida, além da barreira, com as mãos nos bolsos e a cabeça erguida. Embora sua postura o traísse, ele se preparava para algo, provavelmente rejeição. Harold Green não envelhecera bem. Seu cabelo havia recuado ainda mais e as linhas ao redor da boca se aprofundaram, talvez por preocupação, talvez por culpa, ou ambos. Ele não se encolheu quando me aproximei, mas também não sorriu. Ficamos parados como soldados esperando ordens que nunca viriam. Tive que mexer os pauzinhos para chegar aqui, disse ele. Normalmente não deixam civis passarem. Assenti, sem me comprometer. Queria te ver pessoalmente. Cruzei os braços. Você está me vendo. Ele se mexeu, desconfortável. Você fez mais do que qualquer um de nós imaginou, mais do que eu jamais lhe dei crédito. Mesmo assim, não disse nada. Achei que estava fazendo a coisa certa, mantendo você com os pés no chão, mantendo você perto do caminho da família. Sua voz falhou. Mas eu estava errado. Percebo isso agora. Você fez algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Uma vez, ela me ensinou a abotoar a blusa. Mas quando precisei que ela dissesse uma coisa, só uma, ela não disse nada. O quarto do hospital estava escuro, exceto pela luz filtrada que entrava pelas persianas bege, lançando linhas empoeiradas no piso de ladrilho. Evelyn estava imóvel na cama estreita, com os olhos semicerrados, como se fingisse não ter notado minha entrada, mas seus dedos apertaram levemente o lençol fino, o suficiente para revelar que ela havia notado. Fiquei em silêncio por um momento, a porta se fechando com um clique atrás de mim. O ar cheirava a antisséptico e flores murchas. Dei um passo à frente e coloquei um pequeno vaso de delfínios azuis na mesa lateral. Ela costumava plantá-los no nosso jardim da frente, quando eu era pequeno o suficiente para acreditar que ela sempre me escolheria. Evelyn não olhou para mim. Ela encarou a parede, como se ela contivesse algo para onde valesse a pena escapar. Eu não vim aqui para lutar, eu disse, em voz baixa. Ainda assim, nenhum movimento. Puxei uma cadeira e sentei-me ao lado dela. Havia tanta coisa que eu poderia dizer, tantas palavras que se acumularam, calcificadas nos anos em que não nos falamos. Mas nenhuma delas parecia certa naquele momento. O silêncio nos envolveu como uma segunda cortina. Por fim, ela falou, baixinho, rouco, mas firme. Eu te ensinei a viver bem. Só nunca tive coragem de viver ao seu lado. Pisquei lentamente, sem saber se a pontada no meu peito era de tristeza, raiva ou uma estranha combinação de ambas. É isso que é? Perguntei. Coragem? Ela virou a cabeça ligeiramente, finalmente encontrando meus olhos. Os dela estavam fundos, com bordas vermelhas, não de lágrimas, eu suspeitava, mas do peso de anos enterrados em fuga. Não preciso de nada, disse ela. Sem desculpas, sem explicações. Só queria te ver uma vez. Não como alguém com quem falhei, apenas como minha filha. Recostei-me, deixei as palavras se assentarem. Ela não havia pedido perdão. Ela não o havia conquistado. Mas, à sua maneira fragmentada, ela estava atravessando um abismo que ajudou a cavar. Você não me defendeu, eu disse, com a voz firme. Você os viu me dispensarem. Você os deixou me apagarem. Evelyn estremeceu. Eu sei. Por quê? Seus olhos se voltaram para a janela. Porque eu temia seu pai mais do que a verdade. Lá estava, a frase que eu carregava como uma ferida aberta desde os 14 anos. Levantei-me lentamente, a cadeira rangendo quando a empurrei para trás. O olhar dela a acompanhou.
Você também não precisa me perdoar, eu disse a ela. Mas se quiser me ver com clareza, mesmo que seja uma vez, estou aqui agora, de pé. Uma longa pausa, então, quando me virei para sair, sua voz me pegou. Você não é como ele, sussurrou ela. Você é melhor. Não respondi. Não consegui. Minha garganta apertou enquanto saía do quarto, passando pela enfermeira que assentiu gentilmente, passando por Amber, que esperava no corredor com os olhos vermelhos. Não parei. Não precisava mais da permissão dela. Evelyn sussurrou, não sou como meu pai. Sou melhor que ele. Me convidaram para jantar, mas aquela cadeira eu já a devolvi há muito tempo. O carro parou em frente à velha casa logo após o anoitecer. Amber o havia enviado, junto com uma mensagem cuidadosamente redigida: se você quer um encerramento, talvez devesse deixá-los tentar. Encerramento? Como se fosse um formulário que eu precisasse assinar, como se a culpa deles pudesse ser trocada por reconciliação. Fiquei em frente à casa que não parecia mais minha. A luz da varanda tremeluziu. Lá dentro, eu vi a silhueta se movendo na cozinha, minha mãe no fogão, meu pai servindo vinho, Amber arrumando a mesa. Por um instante, a cena quase pareceu acolhedora, mas as lembranças retornaram, nítidas e indesejadas. No último jantar em que me sentei nesta mesa, anos atrás, Amber tinha acabado de receber sua carta de aceitação para a faculdade. Todos ergueram seus copos. Ninguém notou o envelope com meus papéis de alistamento, ainda lacrado no meu colo. Entrei. O cheiro de assado e ervas tentava me trazer nostalgia, mas meu peito permaneceu imóvel. Amber me recebeu na porta com um sorriso hesitante demais para ser sincero. Que bom que você veio, disse ela, e eu assenti. Evelyn estava no fogão, mais magra agora, mais pálida desde o hospital. Harold me deu um aceno rígido e desajeitado. Sentamos. A carne estava bem passada. O vinho era caro. Tentamos puxar conversa. Amber falou sobre o caso mais recente de sua empresa, Harold sobre política. Minha mãe mal tocou na comida. Eu vi seu discurso, disse Harold depois de um tempo. Aquele na cúpula de defesa. Tomei um gole d'água. Você viu? Ele assentiu. Impressionante. Muito articulado. Muita gente tem orgulho de você, Nathalie. Tem? Perguntei. Interessante. Silêncio se seguiu. Amber empurrou o purê de batatas com o garfo. As mãos de Evelyn tremeram levemente enquanto ela enchia o copo novamente. Acho corajoso, disse Amber de repente. Que você não esteja brava, que tenha vindo esta noite. Olhei para ela. Não vim porque não estou com raiva. Isso a assustou. Ela abriu a boca e fechou-a novamente. Harold pigarreou e ergueu o copo. À família, disse ele, e ao perdão. Obrigado por voltar para casa. Não levantei o copo. Coloquei-o delicadamente na mesa. Não estou aqui para perdoar. O rosto dele se fechou. Nathalie. Eu vim, eu disse, com a voz firme, porque queria que você ouvisse isso de mim com clareza. Não carrego mais ódio. Mas não confunda paz com retorno. A voz de Amber falhou. Não podemos recomeçar? Encontrei seus olhos. Recomeçar não significa voltar ao que era. E o que era? Nunca me viu. Evelyn sussurrou, quase inaudível, estamos tentando. Eu sei, eu disse suavemente. Mas você está tentando agora que todo mundo me viu primeiro. O silêncio tornou-se mais pesado, mais denso. Até o tilintar dos talheres havia cessado. Levantei-me. Minha cadeira raspou suavemente o velho piso de madeira. Já vou indo. Os lábios de Amber tremeram. Você precisa? Assenti. A base tem toque de recolher. E, além disso, este jantar, esta casa, pertence a vocês três. Sempre pertenceu. Eles não me seguiram até a porta. Ninguém protestou.
Ninguém implorou. Lá fora, a noite estava fresca e clara. Olhei para as estrelas, as mesmas estrelas que eu costumava contar pela janela do meu quarto quando era menina, imaginando que tipo de mundo me esperava lá fora. Encontrei-o, e não estava ali. Virei-me, minhas botas triturando suavemente o cascalho. Não disse mais nada. Algumas coisas eu já havia enterrado. Eles costumavam me chamar de um fardo. Agora assino compromissos com o mesmo nome que eles tentaram esquecer. O escritório cheirava a tinta fresca e madeira polida. A luz do sol filtrava-se pelas janelas altas, lançando longas linhas douradas sobre a superfície lisa da mesa. Uma nova placa de latão brilhava no centro, Major General Nathalie Green. Passei os dedos levemente pela borda. Parecia surreal, como se estivesse no lugar de outra pessoa, até que me lembrei, não, estes são meus. Eu os construí do zero. Marcos encostou-se à porta, de braços cruzados, observando com um meio sorriso. Combina melhor com você do que com o seu antigo quartel, disse ele. Retribuí o sorriso. Combina melhor. Levei 20 anos para ganhar essa metragem quadrada. O comando finalizou sua pasta, acrescentou, entregando-me uma pasta grossa. Conselheiro sênior de ética e honra. Discrição total, influência política, acesso direto à cadeia do Pentágono. Folheei as páginas, concordando. Não era o poder que me interessava. Era o significado do título. Eu não era mais alguém que as pessoas toleravam. Eu era alguém que elas consultavam. Mais tarde naquela tarde, minha nova ajudante militar bateu de leve e abriu a porta. Atrás dela estava uma jovem de uniforme impecável e ansiosa, com pouco mais de 20 anos, os olhos repletos de uma mistura de admiração e medo. Esta é Elisa Morales, disse a ajudante. Nova recruta. Ela pediu 5 minutos. Fiz um gesto para que ela entrasse. Fique à vontade, Morales. Ela engoliu em seco. Senhora, as pessoas da minha unidade acham que eu sou mole. Dizem que não pertenço aqui, que estou perdendo tempo. Observei seu rosto. Não eram lágrimas que ela segurava. Era algo mais forte, vergonha, do tipo que você começa a acreditar. A senhora quer ficar aqui? Perguntei. Sim, senhora. Mais do que qualquer coisa. Então escreva seu nome com o que você faz, não com o que eles dizem. Ela piscou. Eu não entendo. Você vai entender, eu disse, me levantando. Fui até o armário e peguei uma foto emoldurada do meu primeiro esquadrão, rostos rudes, uniformes sujos de lama, e eu, o menor de todos, ainda sem experiência comprovada. Uma vez me chamaram de peso morto. Disseram que eu não duraria um mês. Seus olhos se arregalaram. Durei 20 anos. Você não precisa da permissão deles para ter importância, apenas de consistência. Ela se endireitou. Obrigada, senhora. Quando ela saiu, voltei para a minha mesa. Na gaveta, dobrado com cuidado, estava um envelope que eu nunca tinha aberto, a carta do meu pai, enviada semanas antes. Fiquei olhando para ele por um longo momento e depois o coloquei em uma caixa trancada. Algumas coisas não eram portas. Eram armadilhas em forma de pedidos de desculpas. A luz estava se apagando quando Marcos entrou novamente. Sabe, eu nunca tive a chance de dizer isso direito, disse ele. Parabéns. Assenti, erguendo o primeiro documento da minha gestão. Era uma diretriz para a reforma do treinamento ético, que alcançaria todas as bases do país. Peguei a caneta. O peso dela não era pesado. Era merecido. Por ordem da Major General Nathalie Green. Enquanto a tinta secava, dei uma olhada no meu calendário. Um marcador vermelho circulava a data da minha primeira visita oficial, na próxima terça-feira. Local, Fort Hall, a base onde eu passará noites escrevendo cartas para casa que nunca eram respondidas, o lugar onde fiz a primeira saudação e fui ignorado pela equipe sênior por não parecer um soldado. Agora eu voltaria como superior deles. Fechei a pasta e recostei-me na cadeira.
Sem aplausos, sem câmeras, apenas a satisfação silenciosa de um nome assinado sem hesitação. Eu voltaria não para pedir espaço, mas para ocupá-lo. Há portas que você não precisa fechar porque você já passou por elas. A base parecia menor agora, não porque tivesse mudado, o mesmo caminho de cascalho, as mesmas manchas de argila vermelha nos tijolos inferiores, mas porque eu havia mudado. O tempo fez isso. A verdade também. Saí do jipe, as botas batendo no chão com um baque surdo. O vento trazia ecos fracos da cadência da marcha do outro lado do campo. Fiquei parado, observando os novos recrutas executarem seus exercícios, a formação ligeiramente desviada, o ritmo ainda se aprendendo. Antes, eu ficava onde eles ficavam, tentando me misturar, com medo de ser vista como eu realmente era. Agora eu ficava à parte, não acima, apenas mais firme. Elisa me viu primeiro. Ela correu até mim, um pouco ofegante, e fez uma saudação brusca. Senhora. À vontade, Morales, eu disse, acenando com a cabeça. Como estão te tratando? Melhor, ela admitiu. Ainda é difícil, mas me lembro do que você disse. Toda vez que alguém duvida de mim, eu verifico minha própria fé em vez da deles. É um bom começo. Caminhamos juntos até a beira do campo, observando os treinos. Suas mãos se remexeram ao lado do corpo, o nervosismo à flor da pele. Enfiei a mão no bolso e tirei uma pulseira fina de couro, desbotada, gasta, desfiada nas bordas. Isto, eu disse, entregando a ela, pertenceu a um médico da minha primeira unidade. Ele salvou minha vida em Kandahar e morreu 3 semanas depois. Guardei desde então. Ela olhou fixamente para o objeto. Não aguento mais isso. Você não vai levar. Eu vou passar adiante. É diferente. Encontrei seus olhos. Leve como eu fiz, não para enfeitar, mas para dar uma direção. Sua voz falhou. Eu vou. Eu prometo. Mais tarde naquela noite, após o último balanço do dia, caminhei sozinho pelos arredores da base em direção a uma pequena capela aninhada entre 2 carvalhos. Parecia exatamente como eu me lembrava, pedras desgastadas pelo tempo, degraus de madeira rangendo e uma cruz de ferro enferrujada ligeiramente inclinada para a esquerda. Abri a porta. Nenhuma cerimônia, nenhum coral, apenas silêncio. Sentei-me no segundo banco, com as mãos cruzadas frouxamente no colo. O ar cheirava a cera de vela e cedro. Certa vez, cheguei aqui depois de perder metade do meu esquadrão em uma emboscada. Fiquei sentado no escuro e me perguntei coisas para as quais ainda não tinha respostas. Por que eles? Por que não eu? Hoje, não perguntei nada. Apenas respirei. Passos ecoaram suavemente atrás de mim. O velho padre, ainda vivo de alguma forma, caminhou lentamente até o altar principal e se virou. Eu me lembro de você, disse ele, com a voz rouca. Você chegou aqui de uniforme e saiu com as mangas manchadas de lágrimas. Dei um pequeno sorriso. Parece que sim. Ele assentiu. Naquela época, você pediu perdão. Assenti lentamente. Hoje, acho que finalmente o dei. A quem? A mim mesmo. Ele sorriu gentilmente. Essa é a mais difícil. Levantei-me e acenei em agradecimento. Ele não disse mais nada. Não precisava. Ao chegar à porta, parei. Virei-me e olhei para o interior de madeira, bancos desbotados, paredes silenciosas, memórias impregnadas em cada grão. Então, saí. O ar fresco me recebeu como um velho amigo. Atrás de mim, a porta rangeu suavemente, mas não fechou. Nenhum vento a bateu. Nenhuma mão a empurrou para fechá-la. Continuei andando. Algumas portas não precisavam ser fechadas. Não mais. Eu costumava pensar que precisava de uma família para viver, mas tudo que eu precisava era de mim mesma e de uma verdade que ninguém poderia tirar. A primavera finalmente chegará ao lago.
A névoa pairava sobre a superfície como lembranças sussurradas, e a bandeira na minha varanda dançava suavemente na brisa da manhã. O ar estava fresco, não frio, tranquilo, não solitário. Saí com uma xícara de café preto na mão, o vapor subindo lentamente como o primeiro sopro de um dia limpo. Minha cabana, pequena e desgastada pelo tempo, havia se tornado um abrigo, não apenas das tempestades, mas do peso do fingimento. Hoje era o dia de fechar, não portas, nem feridas, mas círculos. Lá dentro, sentei-me à escrivaninha gasta sob a janela aberta e comecei a escrever. A primeira carta foi para Marcos. Obrigada por estar ao meu lado quando eu não sabia como me manter em pé sozinha. Você me lembrou quem eu era antes que qualquer outra pessoa ousasse dizer isso em voz alta. A segunda foi para Elisa. Aquela pulseira nunca me pertenceu de verdade. Pertenceu à pessoa que precisava usá-la em seguida. Carregue-a com coragem. Carregue-a até encontrar alguém que precise mais dela. Fechei o envelope lentamente, com as mãos firmes e o coração mais leve do que estivera em anos. Meu celular vibrou na mesa. Uma foto da Elisa, ela estava de uniforme completo, recém-saída da formatura. Sua postura era orgulhosa, seus olhos brilhavam com algo mais profundo do que alegria, determinação. Em seu pulso, a pulseira, ainda usada, ainda forte. Eu sorri. Poucos minutos depois, outro sinal, uma mensagem de vídeo de Marcos. O quadro se abriu para seu rosto sorridente. General Green, disse ele, com falsa formalidade na voz. Você já ganhou uma dúzia de títulos, mas, por incrível que pareça, aqui fora, você é mais do que apenas um oficial condecorado. Você é o maldito farol que impediu metade de nós de afundar. Nunca se esqueça disso. Repeti a mensagem uma vez, depois outra, não porque eu precisasse ouvi-la, mas porque dessa vez eu acreditei nela. Mais tarde, abri meu diário, encadernado em couro, quase cheio agora. Folheei páginas de dúvida, de raiva, de silêncio doloroso, e comecei a escrever algo novo. Nunca me chamaram de um deles. Nunca me ofereceram um lugar para sentar ou um nome que valesse a pena carregar. Tudo bem, porque agora eu carrego meu próprio nome. E sento-me à mesa que eu mesmo criei. Parei, com a caneta entre os dedos. Perto da beirada da mesa, estava o envelope, o do meu pai, fechado, amarelado e com os cantos desgastados. Ele me seguiu por hotéis, alojamentos e, finalmente, chegou aqui. Hoje, não precisei do seu conteúdo. Levei-o para fora. O vento ainda soprava suave. A grama tinha um brilho renovado, beijada pelo orvalho. Acendi um fósforo. A chama tocou o papel. Ele se enrolou e escureceu, macio e silencioso. Nenhum gesto grandioso. Apenas solte. Cinzas flutuaram para a luz do sol. De volta ao interior, fiquei em pé diante do espelho. Meu uniforme completo estava sobre a poltrona. Vestiu lenta e deliberadamente. Cada botão, uma escolha. Cada faixa, uma lembrança. Quando olhei para cima, algo havia mudado. Meu reflexo me encarou de volta, não como uma estranha, não como uma soldada em busca de permissão, mas como uma mulher que havia conquistado seu lugar em todos os cômodos, até mesmo naqueles que um dia a excluíram. Deixei o silêncio se instalar ao meu redor, constante como uma respiração. Então, disse suavemente, claramente, como um nome reconquistado, eu te vejo agora, Natalie Green. Apagaram meu nome da mesa da família, mas, no fim, ele ficou gravado na memória de uma nação. Levantei-me não para buscar a aprovação deles, mas para provar que o silêncio não pode enterrar a verdade para sempre. A justiça nem sempre grita. Ela espera. Ela observa. E então se levanta quando ninguém espera. Como o golpe final de um martelo em um julgamento longamente adiado, ela pode chegar tarde, mas não deixa dúvidas quando soa. E talvez, só talvez, permanecer de pé hoje signifique que você nunca mais terá que se ajoelhar diante da injustiça amanhã. Curta, compartilhe e comente suas ideias abaixo. Digite 1 se você sentiu que esta história tocou você, ou 2 se algo ainda permanece sem solução.